Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou aqui, André Patunas. Este é o programa Vida Inteligente. Fazendo hoje uma pergunta que não quer calar para algumas pessoas, outras não estão nem aí, né? Não, mas não estão nem aí, não é pejorativo. Eu sempre questionei para mim mesmo assim, quem é mais feliz? O ignorante, aquele que ignora ignora, não sabe o que está acontecendo, isso aqui, ele leva a vida dele? Ou é aquele que sabe das coisas? Eu acho que o ignorante é mais feliz. Já falei isso aqui, já expressei. Porque se não se preocupa com nada e tudo bem, se o mundo acabar, voltou, vai nascer de novo, não vai, ele não está nem aí. Ele está levando a vidinha dele, pronto, está feliz, maravilha, cada um no seu processo. Mas existe muita confusão no tema que nós vamos abordar hoje. O céu na terra ou a terra no céu? Por que esse tema se apresentou? O que nós temos que fazer aqui? Nós temos que subir aos céus, ou nós temos que trazer os céus, vamos plural, nem sei se existe plural de céus, né? Porque o céu é um só, né? Ou trazer o céu para a terra. É isso que nós vamos discutir hoje. Vamos dar o ponto de vista, vamos deixar cada um pensar depois por si o que é melhor fazer, o que ele acha que deve fazer. Para isso eu trago meu querido amigo e irmão, René Multirei. Cadê ele? E aí, René, tudo bom? Como é que tá? Tudo bom, e você? Eu estou bem. E aí, vamos para o céu ou vamos ficar? Vamos trazer. Não, morreu, foi para o céu. Isso aí, é interessante isso, né? Não sei por que esse conceito. Morreu, foi para o céu. Se foi para o céu é porque ele subiu. Ah, esse cara certamente foi para o inferno. Se foi para o inferno, é para cá para baixo, alguma coisa isso, assim. Então, como é que vamos começar a esclarecer essa questão de em cima e embaixo, céu e terra? Fica à vontade aí, René. Legal. Vamos, assim, um exemplo prático, né? Já meio do que a gente estava falando antes. O que acaba acontecendo, né? Vamos ver um mapa astral. O mapa astral, o que ele vai contar? Ele vai contar para nós que existe um momento em que certa combinação entre planetas e movimentos e etc., e signos, acontecendo no céu, e naquele momento em que isso acontece, né, se a gente olha o mapa astral, é todos aqueles círculos, né, concêntricos, né, só que um gira para um lado, outro gira para o outro, é como se fosse a combinação de um cofre, e no momento em que aquilo atinge uma combinação perfeita, é como se abrisse um portal, assim, nesse momento da passagem para a alma da gente. Né? Ou seja, né, a alma da gente, na verdade, ela já é uma manifestação do céu aqui na Terra, né? No momento em que a gente nasce, com um determinado papel, uma determinada lição a ser aprendida, né? Ou seja, cada um de nós já acaba sendo a personificação de um momento celeste, tá? O que acaba sendo bastante interessante, né? Quando você vê a carta astrológica e você fala, nossa, né? Mas como que o céu ele pode contar tanta coisa? Quem foi meu pai? Quem foi minha mãe? Como que eu sinto? Como que eu vejo? Como que eu percebo? Né? Você fala assim, olha, realmente existe um mistério em relação a tudo isso, e nós somos, de fato, cada um de nós é a manifestação de um momento do céu na Terra. Por falar nisso, René, existe uma dúvida, se fala, já falamos aqui, as escolas esotéricas e iniciáticas falam que, na verdade, não existe céu e terra. É uma coisa só. Eu gostaria que você falasse e esclarecesse essa questão aí, para as pessoas saberem do que nós vamos falar. Tá legal. Vamos explicar, né? Porque isso são referências nossas, né? A gente que criou essa referência de céu e terra, né? E, na verdade, conforme a gente vai perceber aqui no decorrer da nossa explanação, né? Que o importante realmente é a gente ficar no meio termo, né? É a gente conciliar todos esses dois aspectos dentro de cada um de nós. O que a gente percebe? Então, a gente está falando do céu, né? Do mapa astral, aí isso daí vai virar uma pessoa. Então, o que acaba acontecendo? Então, existe um movimento de descida, né? Um movimento de manifestação para baixo, então a gente poderia falar do céu para a terra, e depois também existe, num determinado momento, depois desse, o aspecto seguinte, que é o movimento da terra para o céu. Nada escapa disso.
Então, o que acaba acontecendo? A gente tem lá o processo de manifestação, isso serve tanto para Deus, isso serve para ideias, isso serve para pessoas, isso serve para os reinos da natureza e assim por diante. Aquela ideia que no início é apenas vibração, de acordo com determinado direcionamento, ela vai se adensando até atingir a forma máxima. O que vai acontecer? Isso vai ocorrer em função de uma energia chamada Fohat. É bastante interessante a gente perceber isso. O que é Fohat? Além das definições e etc., né, a gente pensando em termos práticos, Fohat é uma energia fria. É uma energia fria que ela vai fazer o quê? Ela vai adensar toda essa espiritualidade, por exemplo, né? Ela vai adensar até que aquilo adquira uma forma concreta, mais intensa possível. Sabe, quando a gente vai estudar lá os 5 elementos, a gente fala assim, bom, é terra, água, fogo, ar, éter, né? O mais sutil é o éter, né? O éter é gelado. O que acaba acontecendo, né? Então, a gente pensando em termos assim, existe uma necessidade dessa energia fria, que a gente chama espiritual, isso é contraditório, né? Sim. Mas ela vai moldando até que a gente chegue na densidade máxima. Quando a gente chega na densidade máxima, o que vai acontecer? Aquilo de tanto comprimir, aquilo vai acabar, assim, tendo uma espécie de explosão. Tá? E quando ela causa aquela explosão, então ela se aquece, e quando ela se aquece, ela vai se dissolvendo, e ela vai voltando lá para o ponto onde nasceu. Nessa energia que explode no momento, no máximo da intensidade da ação de Fohat, é aquilo que a gente chama de Kundalini. Isso é interessante. Mas o que acaba acontecendo, né, que a gente, então, acabou definindo Fohat como sendo o divino, o espiritual, etc., né? E o Kundalini como sendo assim a coisa mais terrena, né? mais quente, tá? Então, o que acaba acontecendo quando a gente vê tudo isso, né? O que ocorre, né? Dentro desse, a gente tem uma tendência a querer voltar para o ponto da onde a gente veio. Sabe? Então, a gente vai ficar procurando sempre essa energia sutil. O tempo todo procurando essa energia sutil. É o caminho de volta, né? Só que a gente precisa entender que esse caminho de volta, ele só vai acontecer quando essa energia sutil ela atinge o máximo da densidade, passa por esse processo de explosão e etc., para aí depois ela poder subir. Né? Que é aquilo que a gente se recusa a fazer. Tá? Quando a gente pega, então, os mitos, a gente vai acabar vendo o tempo todo essa questão ela sendo repetida de maneiras diferentes. Por exemplo, a gente vê lá a questão do Lúcifer. O Lúcifer, ele está lá no plano dele, etc., e aí, então, ele precisa, né, ele tem uma missão, que é a missão de descer para esse plano e, né, o mais difícil para ele era ter que se misturar com as filhas dos homens, né? Ele e a sua corte, né? Eles se negavam a fazer isso, né? Se negavam a fecundar a matéria. Essa que é a questão. O que acaba acontecendo, então, a gente vai ler na doutrina secreta, tal, ele vai falar assim, o que acaba acontecendo, então, é que eles se seduzem pelas deusas lunares. E as deusas lunares falam, olha, vocês não precisam se mesclar com as filhas dos homens, você pode se mesclar com as filhas dos deuses, e assim vocês não precisam ter o trabalho de descer, né? Completamente, né? O que acaba acontecendo, né? Você vê que é sempre essa recusa, é sempre essa mesma recusa. Quando a gente, aí disso tudo vai aparecer o mito da Eva, né? Da mulher seduzindo o homem, e coisas assim, tá? Então, essa questão do feminino que a gente pega, né, que acabou relacionado a Eva, etc., está associada a essa questão da hierarquia lunar, né, onde o homem, né, lembrando que é o emocional que se refere a essa hierarquia, né, onde o homem ele quer procurar um atalho, então, para que ele não tenha que fazer aquilo que ele verdadeiramente deveria de fazer.
Por quê, né? Porque essa descida e depois essa explosão, é praticamente uma morte, né? Essa morte daí que depois ela vai significar um renascimento aí dentro de outras condições, etc. Tá? Então, alguma coisa, né, extremamente dolorosa que todos nós inconscientemente nos recusamos a fazer. Quando a gente fala de Eva, o que acaba acontecendo? A gente lembra logo do paraíso do Éden. E uma coisa que é interessante, assim, eu demorei muito tempo para entender que, na verdade, no paraíso do Éden eram duas árvores ou era uma árvore com função dupla. Tá? Isso daí é interessante. E quando a gente pega as escritas mais antigas, né, relativas ao Gênesis, então a gente vai ver assim, e Deus criou o homem e o criou macho fêmea, né? E não macho e fêmea, né? Ele está criando um ser andrógeno, a sua imagem e semelhança, que depois, num determinado momento, ele vai se dividir, vai virar, né, masculino e feminino. Né? Porque ele fala assim, e os criou macho e fêmea e disse, crescei, vos multiplicai, vos, né, povoai toda a terra. Peraí, né? Como que é isso? Né? Como que acontece se não existia ainda, né, essa polaridade homem e mulher? Né? Ele está falando em termos de consciência, decência e etc. Né? O que acaba acontecendo, então, toda a história da manifestação é sempre essa mesma divisão, esse mesmo conflito. O que vai acontecer, então, teria essa árvore dupla, ou duas árvores no centro do paraíso, que uma seria a árvore da ciência do bem e do mal, e outra a árvore da vida. São frutos diferentes. Então, o que vai acontecer? A Eva ela vai oferecer para ele o fruto da árvore da ciência. Né? A mente, né? A serpente, a mente. Né? Então, está oferecendo o fruto da árvore da ciência. Para quê? Né? Então, ele já começa a perceber, eu estou nu, ele começa a já ter uma visão toda, né, diferente daquele paraíso. Aquele paraíso já deixa de ser o que era, ele começa a questionar tudo, né? Até que, de repente, então, o passo seguinte seria ele comer o fruto da árvore da vida para que ele se tornasse igual a Deus. Ele ficasse imortal e ele se tornasse igual a Deus. Tá? Então, é a mesma questão do Lúcifer, né? Que ele tá procurando algo para se tornar igual a Deus, né? Como a tradição fala que Lúcifer era o anjo que queria ser Deus e etc, né? Sim. Aí a gente vai vendo essa mesma coisa. O Adão, ele vai conhecimento, etc, tal, depois ele quer a imortalidade para se tornar como um Deus. René, né? Só uma parte. A gente sabe que o paraíso sempre, Adão e Eva e o paraíso, essas coisas, terra, superfície aqui, né? E agora todo mundo tem outras religiões, com todo respeito, cada um professa aquilo que ele quer, ou então a própria religião católica, apostólica, romana, sei lá o quê, ela te promete um paraíso em outro lugar, não na Terra. Por quê? O que causou essa mudança? Quer dizer, é uma contradição, porque se o começo de tudo era um paraíso aqui, com a história da Eva, do Adão, da serpente, da maçã e tudo, e hoje se promete, depois de milênios, se promete o paraíso num lugar desconhecido, num lugar em cima, vamos dizer, né? Que é o termo em cima e embaixo. Por quê? O que aconteceu para se mudar essa visão, René? Legal. Deixa eu só terminar essa historinha e já emendo com isso, tá? Então, o que acaba acontecendo, né? O Adão, então, ele vai, no momento em que ele tenta ser imortal, o que acontece, né? Ele perde o paraíso, ele é expulso. Aí que está a questão, ou seja, né? Ele está... É como se a gente fosse falar assim, essa hora que no momento em que ele quer voltar, né? Essa energia de Forrat, etc., né? Ele pesa... Ao invés de se elevar, ele sem perceber, ele pensando que está se elevando, ele acaba caindo. Né? O que acaba sendo legal é que ele vai perder o paraíso, né? Então, o que acaba acontecendo? Aí fica esse mito da volta do paraíso. Tá bom? Esse mito, né? Eu tenho que voltar para o paraíso. Pode ser o paraíso na Terra, na Atlântida, na Idade de Ouro, etc. Tá? Né? Quando a gente nasce...
Então, teoricamente, aquela dor da existência, que é o Quirón, depois a nossa busca é sempre para voltar para aquele estado paradisíaco, ideal, que a gente estaria no útero materno, sabe? Então, o que acaba acontecendo, né? A gente vai querer procurar aquele ponto. Teoricamente, né? Já que a gente veio das estrelas, a gente vem lá de uma combinação de estrelas, de consciências, etc., né? Consciências planetárias diversas, né? Então, teoricamente, a gente pode dizer, né, que a gente quer voltar para aquele ponto. Tá? Então, aí a gente estaria dizendo assim, ó, o paraíso está no céu, né? O paraíso está naquele ponto de onde eu vim, né? Onde existem aquelas consciências todas, aquela neutralidade, né? Ou, né, eu posso dizer que o paraíso está na Terra também. Aí a questão aí acho que vai dependendo dos avatares, né? Os avatares eles vão eles vão citando esse paraíso assim em condições diferentes, né? Como sendo um paraíso interior só, né? E nem no céu nem na terra ele está dentro de mim, né? E a partir do momento que ele está dentro de mim, tanto faz se eu estiver no céu, se eu estiver na terra, né? Porque aí eu vou estar em sintonia, eu vou estar vibrando aquele paraíso onde eu estiver. Né? Então, isso daqui acaba ficando uma coisa assim: tem gente que está procurando fora, tem gente que está procurando dentro, tem gente que está procurando em cima, tem gente que está procurando embaixo, Sim, né? Mas precisa entender, né? Que o que está em cima está embaixo, o que está dentro está fora, né? O fora é o reflexo do dentro, né? E quando a gente consegue conciliar todas essas coisas, então o que acaba acontecendo realmente, aí eu acredito que seja o paraíso, entre aspas, você quer ver? que seja o céu, Deixa eu né? contar um Ou que fato, aquilo diga. um fato interessante. A minha querida tia Lilica, né, muitos anos já faleceu, ela ajudou a me criar quando nós viemos para o Brasil tudo. Ela era adventista, né? Ela professava, uma pessoa fantástica na sua devoção e tudo. E meu pai, o irmão dela, né, era espírita. Então, meu pai conversava com ela, cada 10 palavras que ela falava, 11 eram sobre Jesus, sobre essas coisas, né? Tudo era assim. Meu pai contava para ela as experiências do mundo espiritual, vamos dizer, né, que você está falando. Olha, lá em cima tem, é igual aqui embaixo. Em cima é como embaixo. Então tem cidades, tem não sei o quê, tal, tal, tal. E ela na sua incapacidade de percepção, ela falou: André, como é que pode ter trem lá em cima? Como pode ter cidade? E esse negócio não cai aqui, você entendeu? Então, é lúdico, mas é o que você acabou de dizer. Tem pessoas que não alcançam, né? Como é que pode existir? Como é que pode ser em cima e embaixo? Porque ainda nós separamos em cima e embaixo. Quando a gente conseguir realmente descobrir que não existe em cima nem embaixo, eu acho que a compreensão começa a se tornar mais fácil. Porque é densidade vibratória, só tudo que existe em todas as partes. Ninguém cria nada, ninguém inventa nada, tudo está lá, tudo existe, né? Mas a gente precisa realmente ter acesso àquilo, né? Só que para que a gente tenha acesso a esse tudo que existe, a gente só vai conseguir ver quando a nossa densidade vibratória ela atingir aquilo, né? Caso contrário, o que acaba acontecendo sempre fica uma coisa assim utópica, uma coisa impraticável, alguma coisa impossível. Né? A gente precisa entender isso, né? Você, dentro da sua especialidade, né, que é a astrologia, muito legal isso, é um estudo seríssimo. Você sabe que no passado, tudo que a gente vê, e a maioria do nosso conhecimento atual, se deveu a pessoas que estudavam o céu, através do reflexo da água, através do movimento dos astros e toda essa coisa. E muitas pessoas hoje, a grande maioria das pessoas tem um fascínio pelo céu. Você vê que as pessoas olham para o céu e divagam, como você acabou de dizer. Será que eu vim de algum lugar assim? É uma memória da minha casa, sei lá o quê? Lembra do filme ET, né? Minha casa, minha casa. Então, a minha pergunta para você é, entre essa explicação que você vai dar, por que a gente não vê isso na Terra? Então, eu não volto o meu foco para a Terra. O máximo que eu posso chegar é ir num campo e olhar o horizonte, mas o horizonte não me fascina tanto,
como a noite, como as estrelas, como aquele universo assim. Por que essa ligação do ser com o que está em cima, que não existe em cima, vamos dizer, né? Mas por que esse fascínio? Volto, né? A questão essa história que a gente contou aí do Adão, por exemplo, né? Das árvores, etc. Né? Isso daí desde o início, né? Está acompanhando o homem, né? Na verdade, quem sou, de onde vim, para onde vou, né? Isso a partir do momento em que a gente desperta para isso, é que realmente a gente começa a tomar consciência, começa a despertar, né? Poxa, eu estou nesse plano, alguma coisa assim. Né? Não é todo mundo, é interessante, né? Não é todo mundo que vai se fazer essa pergunta. Não é Não. todo mundo que vai se questionar nesse sentido, né? As pessoas simplesmente elas existem e pronto, né? Mas elas não têm essa preocupação, né? E eu acredito que quando começa a haver essa preocupação, aí é que esse fascínio ele começa, né? E no momento em que começar esse fascínio, então, aí existe talvez um desejo de que desse retorno, né, a nossa condição primordial, etc., e de fazer o mundo a essa semelhança, né? Então, vai lá olhar, porque é muito bonito, né? O momento quando a gente começa a olhar a natureza, a gente começa a perceber as formas, a gente começa a perceber o movimento, etc. É uma coisa maravilhosa. Eu lembro quando eu vivia na cidade, e aí na cidade esquece ver céu, né? São Paulo, etc. Esquece Claro. ver céu, esquece lembrar da natureza, etc. Mas aí, quando eu acabei vindo para cá, vim viver no meio da natureza, começou uma outra etapa da minha vida, porque aí, assim, todo aquele conhecimento que eu tinha aprendido lá nas escolas, nos livros, etc., chegou o momento de observar na prática como que aquilo acontecia. É meio que um caminho contrário aí desses filósofos, que eles observavam a natureza e depois eles iam elaborando, né, os conceitos deles, né? Aí eu fiz um caminho contrário, onde eu ia depois tentando pegar meus conceitos e observar dentro da natureza como que aquilo acontecia. E aí eu acho que o primeiro passo de tudo, né, a gente tem uma tendência a querer ficar muito no controle dos nossos processos. Quando a gente entra no controle dos nossos processos, aquele céu se afasta. Tá? Por quê? Né? Porque o que acaba acontecendo, então, aquele céu nada mais é que o nosso lado mais puro, o nosso lado mais primordial, anterior, talvez, a essa personalidade que a gente cria em função das nossas necessidades, dos nossos desafios perante o mundo, do papel que a gente tem que estabelecer na sociedade. O que acaba acontecendo é que quando chega o momento em que a gente vai começar algum trabalho espiritual, de desenvolvimento, etc., essa personalidade é aquela que vai querer tomar conta para determinar o que é, o que não é, o que vai, o que não vai, como deve ser. Não, eu li isso, eu sei isso, então tem que ser desse jeito, porque, sabe, ela vai tentando fazer esse movimento, só que quando ela vai fazendo esse movimento, a gente vai se afastando cada vez mais da nossa essência. Ou seja, né, ela é a grande obstaculizante de todo esse processo. Né? Aquela história, então, tem que voltar a ser puro como uma criança para ganhar o reino dos céus. Né? Por quê? Né? Enquanto eu não voltar para aquela condição minha primordial, o que acaba acontecendo, esse céu ele vai ficando cada vez mais longe. Você tocou num assunto interessante que precisamos desvincular isso, como fazer isso, que essas promessas religiosas. Uma das grandes coisas, eu penso hoje, não pensava assim no passado, mas hoje eu penso dessa forma. Eu acho que as religiões seguraram o ser humano, impediram, atrasaram o ser humano. E Sim. começaram a impor uma série de promessas, né? Uma série de informações verdadeiras e outras manipuladas, e afastaram o ser humano da sua busca, dessa pureza que você sabe, que você lida com. Os astros, eles não mentem.
É ou não é? Né? É isso aí. E não existe bem e mal nos astros, não existe nada. Exatamente. Né? É o Então, que é, né? ali está ali, não tem influência nenhuma. São tendências que eles apresentam, né? Isso que é bacana. A verdade, né? Tendência. Eu não determino um negócio. Existe essa tendência. Vai ser você. Duas pontas. Existe o que eu vejo, existe o que você vai fazer depois para aquilo que eu vejo. Como então nos livrarmos, vamos dizer? Você acabou de dizer, você ainda tem, todos nós temos essas coisas enraizadas em nós, cristalizadas. O reino dos céus e tudo aqui, isso aí já é religião, é coisa que já está presa aqui na gente, né? E toda vez que a gente fomenta isso, a gente está alimentando, digamos assim. Como perder essa visão religiosa e fazer uma visão mais científica, assim, a linguagem do que você é especialista, por exemplo, né? Dos astros. Assim, é muito louco, né? A gente percebe Muito. que essa ideia que se criou de paraíso, ou de céu, etc., que as religiões criaram, é terrível. É terrível, sabe? Eu imagino assim, por exemplo, né, você pega um paraíso, não vou falar nome de religiões, mas assim, um paraíso em que você vai ficar lá numa nuvem, tocando harpa, uma eternidade, vendo anjo, falando amém, sabe? Não dá. Vai ficar do outro lado assistindo missa dia e noite, fazendo procissão, rezando ladainha, né? Ou vai ficar do outro lado fazendo rituais dia e noite, seja lá quais são os rituais, né? Aí é que Sabe tá. assim? Então, você fala assim, aí, por exemplo, eu costumo brincar, né? Que fala assim, quando a gente vê um animal de estimação que morre, né? A gente gostaria de encontrar com eles do outro lado, mas assim, para quem odeia animais, né? Então, se do outro lado tiver animais, aquele céu vai ser um inferno, né? Isso, perfeito, exatamente, bem Né? Então, lembrado. você concorda assim? Então, nunca existe esse modelo, né? Esse modelo que vai satisfazer todo mundo. Todo mundo. Né? Então, aí as pessoas com aquelas preocupações assim, então, de morrer, a pessoa vai chegando numa certa idade, ela já começa a pensar em morrer, né? Claro. Se ela vai encontrar com alguém lá, se não vai, né? Mas aí você começa a ver, né, que cada um de nós é uma experiência única, né? Muito provavelmente, então, essa história da gente retornar do local de onde a gente veio, tudo, né? Talvez, né, nesse retorno existam pontos aí de interseção de outras pessoas, né? Mas esse estado de céu, acaba sendo uma coisa muito pessoal, né? Onde a gente vai se integrar no momento depois dessa vida, né? E na verdade, todos esses céus em conjunto, eles vão acabar constituindo aquilo que seria o céu verdadeiro. Né? Mas enquanto a gente está limitado às nossas questões personalísticas, enquanto a gente está preso dentro de tudo isso, a gente acaba não indo para lugar nenhum. Agora, como se libertar disso? A gente precisa estar aberto, então, a aceitar novas visões, a procurar ver as coisas de outras maneiras, a gente tem que estar aberto, né? Então, volta, cada pessoa vai ter lá uma visão, uma percepção do que seja, né? A procurar entender, né, dentro da visão daquele outro, o que aquilo significa e etc. Né? Aí você começa a perceber, assim, realmente, né, que existe a gente não pode ficar restrito a uma coisa só. Né? A minha bisavó, apesar dela ser muito católica, né, ela dizia assim que ela não queria ir para o céu, sabe? Que ela falava que no céu só tinha gente tonta, ela era espanhola, né? Só tinha gente tonta e criança, sabe? Ela queria ir num lugar onde tivesse um papo legal, onde tivesse festa, tivesse reuniões, né? E no céu, com certeza, não seria, né? Seria Ou tudo. seja, né? Então, a gente percebe, né, que essas construções, isso é interessante, a gente traz isso muito forte dentro de nós, isso acaba ficando mais ou menos como um casulo, sabe? Esse casulo, ele vai ser alguma coisa assim que vai acabar nos impedindo da gente se desenvolver. Chega um determinado momento, né? Esse ponto é interessante, a gente falando Forrati e Kundalini, né? Eles vão se encontrar no nosso umbigo, né? E o que acaba acontecendo? A minha cachorrinha aqui. Deixa ela E o que participar. acaba acontecendo aqui
dentro dessa questão, né, é que o que é isso, né? No emocional que os dois se fundem. Existe a necessidade, qual que é a necessidade que a gente se nega? A necessidade que a gente se nega é de descer até o inferno de nós mesmos, a gente se despir de tudo aquilo que é ego, que é personalidade, que é formação, que faz parte das nossas estruturas psíquicas, das nossas crenças, etc., para que, uma vez despidos de tudo isso, aí sim a gente possa ascender. Né? Enquanto a gente não faz esse trabalho profundo de limpeza, a gente não é capaz de ir para lugar nenhum. Né? Esse conhece-te a ti mesmo, que as pessoas falam, mas é conhecer de verdade, não é falar assim, Exatamente. eu sou preguiçoso, não é isso, né? Eu sou guloso, eu sou preguiçoso, não é esse tipo de conhece-te a ti mesmo, né? Mas é entrar realmente num ponto, um ponto relativo ao nosso inconsciente mais profundo, né, e descobrir realmente o Minotauro que está lá dentro, descobrir o Plutão, né, o Hades que está lá dentro, né, e entender realmente o que aquilo tudo significa para nós. Né? Como o nosso eu verdadeiro ele está soterrado, está escondido debaixo de tudo isso. Né? Então, aquela história assim, ó, Cristo ele desce aos céus, desce ao inferno, desculpa, depois ressuscita. Né? Isso. Você vê lá na Divina Comédia, né? Então, Dante tem que descer também, né? Na Divina Comédia é interessante, né? Que ele vai ter um guia para a descida, outro guia para a subida, Aí né? que tá. Né? E o que acaba acontecendo... Por quê, né? Porque são momentos diferentes, né? São Você não visões pode pegar o pé diferentes. da letra, né? Você não pode pegar... É que tá. É. Essa que é a perdição do ser humano. É pegar o pé da Aí, letra. quando a gente fala em termos de Agartha, a gente pode estar falando que Agartha também se refere a esse mundo plutônico. Nós conversamos a respeito, Né? inclusive. Né? Que a necessidade de eu descer, eu tenho que descer, né, para poder subir. É lindo, né? Você tem assim o segundo trono, né, que se fala, né, aquelas consciências etéricas, né, aqueles devas do éter sonoro, né, espalhando aquela, se precipitando sobre a Terra como se fosse uma cascata de música, etc., né? Mas aí depois, em contrapartida, né, você tem a Agartha lá embaixo, né? Um é Forrati e outro é Kundalini. É interessante dentro dessa visão, né? Um é Forrati e outro é Kundalini. A Agartha lá embaixo, ela é um outro tipo de consciência. Sim. Mas é aquela consciência já realizada que tem a memória de tudo que aconteceu, etc. Né? O de cima é inspiração. Né? O de baixo é a consciência realizada, né? Mas é o verdadeiro inferos, né? Entendeu o que é inferos, né? E não aquele simbolismo lindo, né? É uma corte adormecida, né? Então, é o nosso eu adormecido lá, que ele precisa despertar num determinado momento, mas ele precisa, não basta despertar, né? Ele precisa de um toque de inspiração, ele precisa de algo assim que o impulsione para o novo. Não é por quê? Porque a gente, infelizmente, a gente é movido pela inércia e a gente tem uma grande tendência em continuar do jeito que está. Se não acontecer alguma coisa, né, dificilmente a gente vai modificar. Verdade. Infelizmente, a gente então vai ter que do lado de fora a gente vai ter, todo mundo reclama, né? Mas a gente vai ver o caos das religiões, a gente vai ver o caos dentro dos ideais, a gente vai aparecer tudo isso, né, que a gente acha tremendamente terrível, né, quando esses momentos, mais ou menos como o atual, quando a gente começa a se deparar com todas as nossas crenças desmoronando, desabando, mas é fundamental isso para que a gente encontre dentro de nós mesmos essa essência, que às vezes a gente tem essa busca e a gente acabou se perdendo do lado de fora, né? O nosso ego ele acabou nos envolvendo de tal maneira que a gente acaba fugindo de nós mesmos, e aí nós vamos ter que encontrar com a gente mesmo através das decepções, através das perdas, que nos obriguem a reformular os nossos valores, em todos os sentidos. Sabe? Caso contrário, né, a humanidade ela não vai para lugar nenhum. Ela tem uma tendência, né, tem uma tendência a ficar presa, né?
Eu acredito que sim. Né, a gente fala essa coisa da pandemia, por exemplo, etc. Né? A pandemia ela foi uma grande oportunidade para a gente se voltar para dentro, perceber, né? Mas realmente foi feito esse trabalho, né? Não foi, né? Um ou outro, né? Em todos os setores, sempre tem um ou outro que consegue realizar alguma coisa, mas perante a humanidade como um todo ainda está presa, né, nessas mecânicas, nessas coisas todas, né? Nessas criações todas, né? E o grande problema é que elas vão criar uma egrégora em relação a tudo isso, e essa egrégora vai funcionar que nem esse casulo que aprisiona a larva e não deixa a larva virar borboleta. Né? Então, o grande trabalho seria assim, uma criação, aí é que é a grande dificuldade, né, dos colégios, dos grandes mestres, etc., né, é criar um novo egrégora, né, que fosse um egrégora verdadeiro de conexão com o espiritual, o verdadeiro, etc., né, e que fosse capaz, chegasse um dia, talvez, em que esse egrégora ele fosse capaz de transformar as coisas. Primeiro, eu acho o seguinte, assim, ó, veja só, eu acho que ainda continuamos, não nos liberam a verdade, né? A verdade dos nossos ancestrais, porque dizem que nós não temos a mesma coisa do que colocar pólvora e palito de fósforo em mão de criança. Eu até concordo em certo número, mas nem todo mundo é criança e todo mundo tem condição. Então, nós estamos presos aí. Você estava falando aqui, você já deve ter visto. Eu, por exemplo, quando eu ando de avião, aquela altitude, os 11 mil metros de altura, é interessante, já disse isso aqui em alguns programas. Eu me desassocio da Terra. Eu me desassocio. Eu sou um cara que estou dentro do avião, mas lá embaixo não tem nada. Eu sei que tem casas, tudo, mas eu desassocio daquilo lá. E Né? quando você está, por exemplo, na estação espacial, você olha a Terra, você vê que nós estamos num casulo, como você acabou de dizer. Nós estamos dentro daquilo. O ser humano ainda não tem a capacidade de ir além daquilo, nem mentalmente, sabe? Para ele é isso aqui, é o céu que nós estamos falando aqui, a terra, aquela coisa redonda, as nuvens. E aí, quando você olha lá de fora, você fala, pô, meu, tem muita coisa a mais além daquilo que eu estou limitado. Sim, sim, sim. Né? E é legal quando a gente está olhando na janelinha do avião e eu fico olhando lá embaixo, assim, aquelas casas, aquelas cidades, né? Falando assim, nossa, quanta vida existe aí, né? Perfeito. Quanta vida existe aí de pessoas, de drama, de sofrimentos, etc., que Igual. aqui em cima não tem importância nenhuma, né? Nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Exatamente. É interessante isso, né? A gente que acaba dando muito valor para tudo isso, né? Isso daqui acaba realmente sendo a nossa prisão, né? Volta, é sempre aquela questão do ego, né? Porque é o eu, é o meu, né? Lutando o tempo todo para segurar, para reter aquilo, né? E aí, é claro, infelizmente, as pessoas elas vão procurar as religiões, os colégios, etc., né? Elas vão procurar, sim, a grande maioria, sabe, com a intenção de fortalecer esse eu, esse Ouvir o que elas querem ouvir, sabe? exatamente, sabe? Elas vão ali para o. Por que você chegou aqui? Eu cheguei aqui, alguns, né? Uns vão falar, não, porque eu quero conhecer, etc. Né? Mas você quer conhecer para quê? Né? Para que você quer conhecer? Você quer saber, sabe? Para que serve esse conhecimento que você está buscando? Você vai aplicar no quê? Você vai fazer o Isso, quê? Vai isso, guardar para isso. você? Vai quer ficar mostrando para os outros que você tem esse conhecimento? Né? Ou então tem outras pessoas que falam: eu tive uma decepção, uma desilusão, morreu não sei quem da minha vida, eu passei a questionar as coisas de uma maneira diferente, etc. Né? Mas é sempre o ego em questão. Ela perdeu alguma coisa, ela está procurando uma compensação de tudo aquilo, ela está procurando de uma certa forma, complementar aquilo, sei lá, né? Isso, Tá? Mas exatamente. assim, mas a função é sempre o eu como indivíduo, né? Ele está sofrendo, então ele quer aliviar aquele sofrimento, ou ele quer mostrar conhecimento, etc., né?
Mas essa questão ela acaba o tempo todo, tá? E a pessoa elas vão adentrar nesses grupos, nessas religiões, né? E é interessante que por mais diferentes que elas sejam, todas as pessoas se comportam da mesma maneira. Da mesma maneira. Né? Da mesma maneira. Se elas tiverem contato lá com o dirigente da religião, com alguma coisa assim, né? O dono da casa, sei lá, alguma coisa assim, né? Aí é tudo a mesma coisa, sabe? Assim, né? Aquela ideia assim todos vão agir do mesmo jeito, né? Aquela questão, não, só eu tenho a verdade, só eu sei a verdade, eu sei o que você não sabe, etc. Vai acabar sempre dentro disso, ou seja, né, volta, né? Está alimentando sempre aquela ideia separatista que a gente tem, é o eu e o outro, eu e o resto, né? Tá? Então, o que acaba acontecendo é que enquanto a gente tiver esse tipo de postura, a gente não vai para lugar nenhum. Eu Isso daí gostei muito acaba do que sendo a você... nossa prisão, né? Eu estava pensando nessa história do éter, é engraçado, né? Você vê a Torre de Babel, né? Por exemplo, toda vez que você quer subir, o que acaba acontecendo? Você quer pegar um atalho para subir? O que acaba acontecendo, né? Lembra, a energia é fria, né? O que vai acontecer? Você vai tensar e vai cair novamente, né? Com certeza. Você só vai subir realmente quando você se propõe a descer, a se despir de tudo isso, desses valores, dessas crenças, dessa Se formação. equipar adequadamente para a subida, para a Isso ascensão. renunciar de você. Na verdade, é a renúncia de você mesmo, né? Exatamente. Mas quando você se consegue fazer isso realmente, aí você tem a capacidade de subir. Mas quem quer renunciar a si mesmo? Quem quer, né? Poucos. Pouquíssimos, né? Porque aí também a gente pega aquela pessoa que ela acha que renunciar, ela fazer caridade, etc. Sabe? Assim, é engraçado, né? Eu vi, às vezes tem pessoas, você vê no mapa, então as pessoas elas têm uns aspectos assim que elas foram assim extremamente egoístas em vidas passadas, sabe? O que acontece hoje nessa vida, se essa pessoa ela não tomar uma postura altruística, ou altruísta, né? Se ela não tomar uma postura assim, simplesmente ela fica presa e nada acontece. É. Por quê? Porque quando você teve, você deixou de fazer, agora você tem que fazer para ter. Sabe a Nidanas, questão né? dos planetas As retrógrados? nidanas que nós temos que trabalhar. As Isso, nidanas que nós temos que trabalhar. Aí isso daí vem aponta, sabe? Quando vem isso, né? Então, o que acontece, né? Aí, por exemplo, uma vez eu atendi uma pessoa, espero que não esteja vendo o programa, né? Mas, assim, é bem típico, né? Falei, olha, você precisa ajudar mais os outros, você precisa se envolver em questões mais altruístas, caridade, etc. Até isso, tá? Também fala, né? O que acabou acontecendo, então, ela pegava e falava assim... Renê, eu comprei uma rifa, olha só. Eu comprei uma rifa para ajudar, não sei que causa lá, não sei o quê, né? Agora a coisa vai, né? Olha só, né? Cara, Não se você tem... está ajudando, você tem que ser desprendido, sabe? Se não, você está ajudando, está fazendo alguma coisa esperando recompensa, Não dá. esquece, né? Esquece. Eu estou num grupo espiritual fazendo uma mentalização, fazendo não sei o quê, esperando um resultado, né? Que de certa maneira me satisfaça, né? Não, ou às vezes só para eu me sentir poderoso por ter conseguido fazer alguma coisa, etc. Né? Esquece, sabe? Você não está lá para fazer o trabalho que você precisa fazer, que é Verdade. exatamente, né? É exatamente se libertar de toda essa tranqueirada, né? E o que acaba acontecendo é que realmente você vê que isso daí acaba sendo um obstáculo muito difícil, né? O que é o céu, o que é a terra, né? Na verdade, a gente volta, né? Isso daqui é só dentro da gente que a gente vai conseguir conciliar essas coisas, né? Onde a gente estiver depois estará um templo, né? Estará o céu, etc. Né? Mas o que acaba acontecendo é que enquanto a gente tiver esse desejo de esperar um retorno, de esperar alguma coisa desse tipo, né? Significa que aquele nosso egozinho
ele está lá no comando, a serpente, né, enrolada na árvore, ela está no comando ainda das coisas, o que acaba sendo muito difícil. É claro, e todas as vezes que a serpente está enrolada na árvore, a gente já sabe, né, que não é o céu, é sempre a perda do paraíso. Perfeitamente. Por quê? Porque esse paraíso ainda está condicionado ao que eu gosto, ao que eu quero, ao que eu acho legal, ao que me satisfaz. Né? Enquanto esse paraíso ele existir dessa maneira, né? Eu não entender que o paraíso é um estado completamente impessoal, né? Ele nunca, o céu é impessoal, né? A gente nunca vai para lugar nenhum. Você vê que a gente está aqui conversando, né? E no fundo, você está falando aí, eu estou pensando aqui, nós estamos dando, não querendo ser pessimista, né? Murro em ponta de faca. E eu não sou diferente de nada do que você falou aí. Também nem eu, né? É uma utopia, né? Você pensar em termos desse nova era, do mundo quando ele atinge esse estágio, né? É uma utopia absurda, sabe? Aqueles seres que se manifestam para nos trazer consciência de tudo isso, eles são kamikazes. Pode Né? ter Eles são certeza. verdadeiros kamikazes, assim, porque eles estão entrando numa missão praticamente impossível. Né? Aí, como dizia a nossa mãe espiritual, né? Tudo bem, se de tudo isso restar apenas uma pessoa, já valeu a pena. Né? Então, a gente percebe que a questão ela é muito lenta dentro de tudo. Né? Enquanto a gente ficar procurando soluções em religião que nos satisfaça, a gente ficar procurando soluções em ideologias que nos satisfaçam. Né? Você vê que sempre eu estou procurando a solução naquilo que eu me identifico, colocando o meu eu como sendo o padrão assim do correto, né? Agora, E isso daí, nossa, isso daí é terrível, né? Como as pessoas, nós, né? Não estou falando as pessoas, eu me excluindo, né? Quando nós estamos presos dentro dessa mecânica, né? E o quanto é difícil realmente a gente se libertar de tudo isso, né? Então, são vidas e vidas, né? Descendo aí nos infernos de nós mesmos, né? Procurando fazer todo esse trabalho intenso de autodestruição, eu diria, né? Para que depois venha o reconstruir, né? Dentro dessa questão do reconstruir, eu vou me reconstruir, mas não mais dentro daquilo que eu acredito ou daquilo que eu gostaria, etc., mas eu vou me reconstruir em função daquilo que está ligado a uma questão mais cósmica, mais universal. Né? Eu estou mais preocupado com o todo do que comigo mesmo. Estou procurado em me conectar com essa essência. Né? Porém, é claro, né, a gente tem um lado personalístico, e esse lado personalístico a gente até consegue, num determinado momento, em determinadas situações, assim, entrar em contato com esse ego mais profundo, mas depois esse lado personalístico, aos poucos, ele vai novamente ele vai se reestruturando, talvez, de uma outra maneira, né? E a gente acaba construindo, né, personalidades diferentes, né? A gente, aos 20 anos, era uma personalidade, né? A gente, aos 40, a gente, aos 60, né? A gente vai assumindo essa personalidade vai assumindo papéis, né? E as nossas visões de mundo vão mudando, né? Mas ainda ela tem uma capacidade muito forte de nos dominar. olha, Né? Que afasta do céu, né? você está Seja lá falando onde for, né? você está falando em céu, você está falando em caminhos, tudo. E eu não posso deixar de puxar a sardinha para um lugar que nós estamos. Eu estou envolvido há 18 anos. Você, sei lá, 40, né? 40. Os ensinamentos, os ensinamentos do professor Henrique José de Souza, o legado dele, o que ele deixou escrito, eu acho que é o verdadeiro caminho da iniciação. Não só da iniciação, como o verdadeiro caminho de você chegar ao entendimento de tudo isso que nós estamos falando e que o ser humano tem dificuldade, né? Porque ali sei que mente brilhante era aquela, né? De poder
estar humano, que ele padecia de tudo que a gente padece aqui. Isso que é interessante, né? O divino com o humano trabalhando junto. Deve ser um conflito danado. Um conflito, né? E você fala, esse conflito é um inferno, né? O inferno, exatamente. Esse é o inferno, não é nem o inferno. Esse é o inferno mesmo, você ficar com isso aí. Então, eu recomendo aqui, ó, não tenho razão nenhuma para estar aqui adulando, digamos assim, né? Porque não desejo, não quero galgar nada dentro da instituição. Eu continuo gostando do que eu faço, dos ensinamentos e tudo, mas eu acho que quem está nos assistindo e está tendo contato hoje pela primeira vez com esse tipo de conversa, eu acho que é uma excelente escola para você buscar o conhecimento, buscar se inscrever, buscar a essência dos ensinamentos do professor Henrique José de Esposa não, e sua esposa, né, que eu queria dizer, a dona Helena, né, que são, sei lá, aquilo que você quer saber, as respostas que você busca, ele deu. Ele deu. É ousado o que eu estou falando aqui, né? Cadê isso aí? Não, você não vai chegar aqui agora, vai abrir o teu armário e vai acessar isso. Existe uma preparação prévia, porque existe um linguajar que você hoje... E quando eu lia as coisas que o professor escrevia, eu vou fazer o depoimento aqui, já falei outras vezes, eu não conseguia ler um parágrafo, porque me dava um sono danado, né? Me dava um sono danado e eu queria dormir. Eu não conseguia. É interessante isso, né? Eu não sei o que é aquilo, pô. E eu confessei isso, as pessoas riam, né? Então, depois de certo tempo, não sei, até hoje eu não sei o que é, se é uma energia que está lá, eu admito minha ignorância. Mas depois de fazer tudo que eu tinha que fazer dentro da linha de série de graus, né? Aí sim passa a ser diferente. Mas você vê que tudo que está escrito, tudo que o legado que o professor Henrique José de Souza deixou, tem uma energia que não dá para explicar. Além do que está escrito, aquelas palavras emanam alguma coisa que acompanha o que está escrito, sei lá. Às vezes você tenta explicar alguma coisa que é inexplicável, né? Porque não existe verbo para isso. Então, eu acho que você é melhor do que eu, né? Você quase tem o triplo de tempo que eu estou na instituição, né? Me envolvi com o programa Vida Inteligente, né? Então, eu não sei se você corrobora com as minhas palavras. Mas... É interessante, né? Aí a gente volta, as pessoas elas têm expectativas, né? Mas para cada pessoa vai funcionar de um jeito, né? Então, isso a gente tem que ter em mente, né? A gente não pode esperar assim, é assim que acontece, não é, né? Ainda hoje, alguém me perguntou a respeito das cartas, etc., né? E falou assim, René, me conta, como era como você lia as cartas, etc., né? Aí o meu processo foi diferente, né? Né? Então a gente já falou tudo bem, né? Eu fui sacerdote, né? Muito jovem, né? E o que acabou acontecendo, então, eu estava recém-chegado, né? 25 anos, né? Então, e com essa responsabilidade assim de orientar aquelas pessoas que já estavam lá há 20, 30 anos, né? E o que acabou acontecendo comigo, né? Então, foi o que eu respondi para essa pessoa, né? O que acabou acontecendo comigo, assim, eu tinha duas escolhas. Ou eu preparava lá os meus rituais, etc., né? Que tinha as orientações lá das pessoas, então eu não tinha tempo de ler para mim, sabe? Porque eu tinha uma obrigação a fazer que estava acima de mim, né? Então, tinha as dificuldades, né, dos horários de locomoção, etc., né? Então, o que acabava acontecendo, né? A minha preocupação estava sempre em doar para o outro. E conforme eu doava, então, não tinha tempo assim, vou abrir um livro aqui, abrindo lá, sabe? Aqueles conteúdos, eles iam aparecendo. Interessante, né? Mas para mim foi bem assim, tá? Então, eu tive contato com muita coisa, mas nunca que eu falei assim, não, vou sentar para estudar, sabe? Porque isso não havia.
As causalidades cuidaram disso. Isso. Eu tinha que me doar, tinha que esquecer de mim, tinha que me doar para aquela função, que aquela função era mais importante que eu. E no meio, enquanto eu exercia essa função, as coisas elas iam vindo para mim assim, e eu ia tomando contato com elas, né? Então, de acordo com a necessidade, então que eu tinha no momento, então de acordo com aquilo que eu estava vivendo, né? Então é interessante. Aí para mim essas revelações, esses ensinamentos, eles foram muito vivos. Por quê? Porque eles não vieram em função de uma busca intelectual, de uma busca minha para procurar saber alguma coisa, mas em função de uma necessidade que havia em função, né, de alguma outra coisa. E aí, então, isso daí era... Aí eu falava assim, então é isso, então é aquilo, sabe? Assim, quando caía, né, caía aquele conhecimento, caía como, assim, uma solução, uma explicação exatamente para aquilo que eu precisava resolver naquele momento, ou precisava transmitir, né? Então, é diferente. Aí tem pessoas que não, tem pessoas que têm que passar pela parte da leitura, do estudo, etc., né? Claro. Mas no meu caso foi assim, sabe? Depois a gente vai entendendo o porquê das coisas, né? Mas a gente precisa entender que realmente cada pessoa ela tem um caminho, né? Isso. Agora, o que a gente não pode, né? A gente não pode... Aí volta aquela questão egóica, né? É sempre aquilo. Mas para que eu estou querendo saber isso? Né? Havia uma senhora no departamento de São Paulo, na minha época, que se chamava Bronislava. Todo mundo... Assim, ela virou... todo mundo ria muito com ela, né? Porque ela vendia os livros lá, e você chegava e dizia assim, eu quero levar esse livro. Aí ela falava assim, ela era judia, tem aquele sotaque forte de judia, né? Para que você quer esse livro? Eu quero para conhecer isso. Não, mas isso daí é pouco, eu não vou te vender esse livro. Olha só, meu Deus. Se é por isso, eu não vou te vender esse livro, sabe? Que legal, é isso aí. Então, sabe, porque realmente, para quê? Para que eu quero conhecer? Né? A gente cai sempre na mesma coisa, né? A partir do momento que você se propõe a fazer algo verdadeiramente, né? Algo que seja direcionado ao próximo, onde você não espera reconhecimento, você não espera esse tipo de coisa, né? Automaticamente tudo vem para você. Né? Esse é o estado, talvez, da pureza da criança, etc. Né? O presente, eu estou no presente, né? Não estou esperando nada no futuro, né? Aí as coisas elas acontecem. É interessante, né, que o céu tem uma... Jesus fala que tem uma frase que ele diz que o mundo do meu pai é aqui e agora. Né? Algum trecho ele fala isso, né? Mas é só quando você está presente que você desvencilhou do que está lá atrás, não está tendo expectativa naquilo que está na frente, você está apenas conectado com aquilo que você tem que fazer. Né? Nesse momento, esse ínfimo momento, você está vivendo o céu, de uma certa maneira. Exatamente, está conectado ao todo, né? Que a gente tanto fala sobre o todo, né? Né? Essa é a função das iogas. Agora você vê a função das iogas, a função dos ritos, é exatamente essa. Fazer com que a gente entre nesse estado. Né? O que é interessante, então, quando os ritos, na verdade, a gente deveria de fazer o mais consciente possível. Né? Por quê? Né? Porque o que acaba acontecendo, por exemplo, quando eu vou fazer uma mentalização qualquer, então, poxa, aquilo implica numa cor, aquilo implica num som, aquilo implica numa imagem, né? Uma mentalização, ela não é simplesmente assim o fato de eu imaginar alguma coisa, né? Eu tenho que estar envolvido com tudo aquilo, né? Então, determinadas palavras no passado, assim, a gente tem orientação, isso tem que ser pronunciado com gosto salgado na boca, com gosto doce, com gosto amargo, sabe, assim, tá? Então, o que acaba acontecendo dentro de tudo isso, né? Quando você... Para que tem que mentalizar? Chakra roda para um lado, roda para o outro, luz para cá, luz de outro, para quê?
né? Para que exatamente, enquanto eu estou preocupado com essas mentalizações todas, eu estou esquecendo de mim, sabe? Perfeito. E no momento que eu consigo realmente estar tão concentrado nessas respirações todas, na minha respiração, né? Para bugar os sentidos mesmo, né? Mas eu estou tirando a atenção de mim, e no momento que eu estou tirando a atenção de mim, naquele momento eu consigo uma Acabou, conexão. perfeito. Eu penso exatamente Né? igual. É isso aí. Exatamente. Agora, enquanto eu estou fazendo uma coisa, eu estou fazendo lá pensando em mostrar para o outro como eu sei fazer, ou mostrar que eu tenho mais Não consciência vale que o nada. outro, ou Não vale nada. etc. Né? Realizando teatralmente aquilo, né? Para que eu seja um exemplo de quem faz tudo certinho, etc. Né? Dançou, né? Dançou, porque é só no momento em que a gente realmente esquece da gente, né? E a gente tem faz um rito pensando em todas essas coisas, né? Nesses movimentos, nessas cores, etc. que ele traz dentro de si. Aí sim a gente transcende, né, essa personalidade. O tempo todo existe essa sombra como o nosso obstaculizante, que precisa, né, ela precisa ser, ainda que por pouco tempo, retirada do caminho, para que a gente possa vislumbrar, nem que seja só vislumbrar o outro lado, depois ela volta para o caminho novamente. E a gente, na verdade, é se conciliar com ela, porque quanto mais a gente tentar oprimir isso, né? E o que acaba acontecendo, mais forte ela vai ficando. Né? As religiões, a castidade, né? Autoflagelação, etc. Né? Não, sabe? Eu não posso ter direito ao prazer, etc. Né? Nada. Mas existe o prazer. Quando você se conecta verdadeiramente com algo superior, o prazer é inevitável. Então, né? Existe uma satisfação, né? Não, mas não é uma satisfação egóica, aí precisa separar, né? Mas é uma satisfação, olha, isso daqui valeu a minha existência, né? E isso é uma coisa que isso é o que dá, é tem muito valor, raro né? de acontecer, né? Valor. Ó, então, em síntese, fica aqui a dica, né? A terra no céu ou o céu na terra, você decide, está dentro de você. Essa distância, essa separação, é coisa da nossa mente, é coisa que está cristalizada aqui, como o René falou durante o programa. Então, é hora da gente começar a pensar diferente, né? É hora de começar a buscar coisas boas. E eu adorei, já estou falando aqui, eu vou te cobrar, estou falando em público aqui, porque no futuro o público vai cobrar da gente, pode ter certeza. Algumas pessoas. Vamos criar esse questionário? Vamos criar esse questionário aí de por que você quer isso? Para quê? Realmente, essa questão que você levantou é fantástica. Então, é assim, não é porque eu tenho um instituto, um grupo aqui, por que você quer entrar no grupo? Qual é a sua intenção no grupo? O que você quer contribuir? O que você quer extrair? Isso aqui, dependendo das respostas, meu amigo, esse grupo não é para você. Não te Acabou. vende o livro, né? Exato, bacana, achei maravilhoso a postura da dona Judia aí, sensacional, sensacional. Ela precisava vender, ela estava lá para vender. As coisas dependem de vendas, né? Porque tem uma receita. Então, ela dizer, precisa ter personalidade, isso é bacana. René, meu irmão, muito obrigado mais uma vez. Foi muito, muito legal a gente falar sobre isso. Acho que deu para esclarecer bem. E agora cabe a cada um de nós, porque segredinho não tem a magia, não tem a pílula mágica aqui que a gente deixa para as pessoas pegar. Tem um monte de dicas, um monte de insights que podem acontecer para cada um e buscar suas próprias respostas. Suas considerações finais aqui, senhor René É Montenegro. sempre um prazer estar aqui, né? É sempre um prazer a gente trocar essas ideias. Com certeza. Como sempre, o tempo passa muito rápido. Boa. Né? E eu só tenho a agradecer a você por conta disso, né? Pela oportunidade que a gente tem de conversar. Isso. E é interessante, eu lembro quando eu era jovem, né? A gente aprendia muito ouvindo a conversa dos outros, né? As experiências, a conversa dos outros. Eu acho que isso é que é a tradição verdadeira. Não tem A dúvida. tradição onde você compara as suas experiências, comenta, eu comparo as minhas, comento, né?
e nessa troca, assim, todo mundo sai enriquecido. Sai Né? enriquecido. Um com a experiência do outro, né? E todo mundo aqui que está, de uma certa maneira, assistindo isso também, acaba, a gente espera, né? Acaba atritado, né? Com todas essas questões que a gente levanta, né? E no final de cada vídeo que a gente faz, as pessoas se sentem acrescentadas. E nós, né? Também, e nós também motivadas, que é isso que é a nossa finalidade, né? Exatamente. Valeu, meu irmão. Fraterno abraço, meu querido. Até a próxima. Ô, papo legal, né? Foi que nem o Renê disse, né? Passa depressa, que nem jogo de futebol, né? Eu gosto de futebol, sou santista. E quando o jogo é bom, passa rápido, né? Pô, já vai acabar, tudo isso aqui. Não. Então é assim, que nem as nossas conversas. Que a gente não pode ter esse tipo de conversa em qualquer lugar, infelizmente. Então, aproveitamos aqui nessa horinha para poder compartilhar com vocês essa conversa boa, né? Que é em busca da nossa própria descoberta, nos descobrirmos e ajudarmos as pessoas a se descobrirem também. Então é isso. Fraterno abraço, feliz sempre e até a semana que vem.